Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Dentro de instantes estaremos comentando com você mais um trecho do capítulo 26 de Mateus. Mas antes nós vamos conversar primeiro com uma irmã que nos escreve da cidade de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul. Ela nos escreveu compartilhando as seguintes palavras: estou muito feliz por encontrar essa rádio, pois ela transmite a palavra da verdade. Fiz dela a minha companheira. Sou dona de um restaurante e sintonizo sempre o programa através da Bíblia. Muitos fregueses gostam muito da sua programação. Peço a Deus que continue abençoando a vocês. Irmã, muito obrigado por sua carta, que Deus a abençoe também. Essa é a nossa oração. Foi com grande satisfação que recebemos essa carta e queremos dizer que essas palavras nos transmitem encorajamento e também o carinho cristão que existe no corpo de Cristo. Queremos também agradecer àqueles que estão orando por nós, por esse programa, para que ele seja sempre uma bênção nas mãos do Senhor. Saiba que não teríamos condições de estarmos no ar sem as orações de vocês. Não teríamos uma audiência tão boa se não fosse a divulgação que vocês têm feito do nosso programa. A verdade é que muitos amigos estão recebendo a palavra de Deus por esse programa e nós somos gratos a Deus por isso, mas também somos gratos a vocês pela divulgação. No final do programa, você ouvirá o nosso endereço. Anote-o e escreva para nós. Querido amigo, queremos agora ter aquele momento muito especial no início do programa em que nós buscamos a presença de Deus. Vamos orar pedindo a bênção e direção do Senhor para o estudo de hoje, pedir a sua companhia, a sua presença em nossas vidas. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que nos fortalece. Obrigado porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, te pedimos que, conforme a Tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certos de que Tu nos ouves, certo que Tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do Teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, continuamos estudando o capítulo 26 de Mateus. Podemos dizer que nesse capítulo começamos a ver o fim. Mas, ao mesmo tempo, é importante que lembremos o que Mateus nos tem mostrado até aqui. Se você se recorda, veja que contrastes nós podemos observar na vida de Jesus. Jesus experimentou fome, conforme o capítulo 4, versículo 2, mas foi ele quem alimentou por 2 vezes multidões, conforme o capítulo 14, 13 e capítulo 15, versículo 29. Um outro contraste: Jesus cansou-se, conforme capítulo 8, versículo 24, mas foi ele quem convidou a todos a descansarem nele mesmo, conforme capítulo 11, 28. Terceiro contraste: Jesus, como Messias, o rei, não precisaria pagar tributos, capítulo 17, mas foi ele quem providenciou para que o tributo seu e o de Pedro fosse pago, capítulo 17 e 27. Quarto contraste: Jesus foi acusado de ser um endemoniado, conforme o capítulo 9 e o capítulo 12. Mas foi ele quem expulsou o demônio de muitos, libertando-os completamente. Nós vemos esses fatos em todo o Evangelho de Mateus. Quinto contraste: Jesus foi traído e vendido por 30 moedas de prata, conforme o capítulo 26. Mas foi ele quem disse que veio para dar a sua vida em resgate de muitos, conforme capítulo 20, versículo 28. Um sexto contraste Mateus nos apresenta: Jesus
não transformou as pedras em pão para si mesmo, mas foi ele quem ofereceu o seu corpo como pão espiritual, que é o verdadeiro alimento que nós necessitamos, conforme capítulo 26, versículo 19. E em sétimo lugar, um último contraste, Jesus sofreu a crucificação, a morte de um pecador, conforme 27:38, mas foi ele quem veio ao mundo salvar os pecadores, conforme capítulo 1, versículo 21. Ora, querido amigo, veja só, esses contrastes demonstram o cuidado de Mateus em chamar a atenção dos seus leitores para a grandiosidade do Senhor Jesus, demonstrando-o como Messias tão esperado pelos judeus, mas o Salvador que todos nós necessitamos. Você tem enxergado Jesus dessa maneira? Na verdade, responda essa pergunta: quem é Jesus para você? A minha oração é que você o enxergue e o declare como Pedro fez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, querido amigo, creia em Jesus. Arrependa-se dos seus descaminhos, dos seus pecados e entregue-se a Ele para ter certeza de morar eternamente no reino dos céus. Mas prosseguindo o texto que encerramos o programa passado, temos diante de nós os versos 37 a 75 desse capítulo. Lembre-se que estamos agora na quinta-feira, um dia antes de Jesus se entregar por todos nós na cruz do Calvário. Isso é, na sexta-feira Jesus morreu. Na quinta-feira temos então vários acontecimentos até que ele se entregue completamente, quando ele vai ser preso já por volta da virada da quinta-feira para a sexta-feira. Você deve se lembrar que nas últimas cenas que estudamos no programa passado, Jesus está com seus discípulos em torno de uma mesa celebrando a Páscoa e instituindo a ceia memorial. Mas vale a pena recordar também, com o auxílio dos outros evangelhos, os acontecimentos daquela tarde e noite de quinta-feira. Primeiro, Jesus e os discípulos tomaram juntos a refeição pascal, Mateus 26, 20. Jesus, em segundo lugar, levantou-se da ceia e lavou os pés dos discípulos, conforme João 13, 1 a 20. Terceiro, Jesus indicou Judas como seu traidor, Mateus 26, 21. Quarto, Judas saiu para trair a Jesus, conforme João 13, 30. Quinto, Jesus instituiu a ceia do Senhor, ou a ceia memorial, conforme Mateus 26, 26 a 29. Número 6, ou sexto passo, Jesus proferiu um discurso sobre a vinda do Espírito Santo ainda no cenáculo, conforme João 14 e 15. Sétimo, Jesus e os discípulos cantam um hino, provavelmente uma parte ou todos os salmos 115 a 118, e terminam a cerimônia pascal, conforme Mateus 26, 30. Oitavo, Jesus continua proferindo o seu discurso no caminho que vai para o Getsêmani, João capítulo 15 e capítulo 16. Nono, Jesus eleva a Deus a sua oração sacerdotal em nosso favor, conforme João 17. Décimo, Jesus se angustia no Getsêmani enquanto os discípulos dormem, Mateus 26, 36 a 46. Número 11, Jesus é traído com um beijo no rosto por Judas Iscariotes, conforme Mateus 26, 47 a 49. Número 12, Jesus é preso, Mateus 26, 50. 13, Jesus, diante da atitude precipitada de Pedro, que num golpe de espada corta a orelha de Malco, cura-o, restabelecendo de volta a sua orelha, conforme Lucas 22, 51 e João 18, 10. 14, Jesus, mesmo sendo de noite, é levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, conforme Mateus 26, 57 a 68, e 15º lugar, 15ª cena, nessa quinta-feira tão triste, Jesus é negado por Pedro em 3 ocasiões, e logo depois o galo canta, conforme Mateus 26, 69 a 75 e Lucas 22, 62. Querido amigo, você percebe agora por que dissemos que esse seria um longo e terrível dia? No capítulo 27, nós temos a sequência dessa madrugada fatídica.
mas nós estudaremos os próximos eventos no próximo programa. Vamos nos concentrar hoje nas narrativas finais do capítulo 26, buscando as lições que certamente nos ajudarão em nossa conduta diante de Deus. Nos versículos 36 a 46 de Mateus 26, Jesus e os discípulos, depois de encerrarem a cerimônia pascual, onde a ceia memorial foi instituída, levantaram-se e foram para um jardim chamado de Getsêmani, situado ao redor de Jerusalém, ao pé do Monte das Oliveiras. Nos versos, encontramos alguns detalhes que merecem a atenção. Primeiro, mais uma vez, vemos o hábito de Jesus orar ao Pai antes de momentos importantes do seu ministério. Nós vimos isso já no capítulo 3, vimos no capítulo 10, vimos no capítulo 14 e também no capítulo 17. Segundo, novamente, como fizera quando da sua transfiguração, Jesus leva consigo os seus discípulos mais próximos. Quem eram eles? Você se lembra? Pedro, isso. Tiago, o seu irmão, isso mesmo, João. Pedro, Tiago e João. Esse momento era um momento de intimidade diante de Deus, diante do Pai. Terceiro, Jesus foi completamente transparente para os seus discípulos. Ele mostrou a sua tristeza e a sua angústia da sua alma pelo que deveria enfrentar em poucas horas. Mas os discípulos ainda não tinham a devida compreensão, não foram a companhia que ele necessitava. Número 4. Tendo que sofrer tudo sozinho, mesmo que estivesse sempre fazendo a vontade do Pai, em sua oração, Jesus mostrou por 3 vezes o seu conflito interior. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Querido amigo, veja só, não era medo da morte, mas Jesus refletia o contato de sua alma imaculada com todo o pecado de todo o mundo. Número 5. O cálice que ele pediu que passasse não se referia somente ao seu sofrimento e morte física que estavam para acontecer, mas com certeza se referia ao cálice da ira de Deus, que ele sabia que iria experimentar, como de fato experimentou no capítulo 27 e 46, que nós vamos estudar nos próximos programas. Número 6. Mesmo preocupado e angustiando-se até a morte, a ponto de suar como gotas de sangue do seu rosto, conforme Lucas 22, Jesus ainda aproveitou a situação para ensinar aos seus discípulos o valor da vigilância e da oração diante de momentos graves de tentação, conforme nós vemos no capítulo 26, 41. E 7º ponto, depois de constatar que os seus discípulos ainda estavam numa outra esfera de compreensão daquela hora tão marcante, e tendo já conversado com seu Pai, com Deus, Jesus mostrou-se resoluto em dirigir-se para a cruz. Ele assumiu o fato de ser contado entre os pecadores, conforme Isaías 53:10 e 2 Coríntios 5:21. As palavras "Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima." Ah, querido amigo, essas palavras foram objetivas e, com certeza, foram muito significativas. Muito bem, sobre esse parágrafo, vale a pena notar e enfatizar novamente que a morte de Jesus não ocorreu por um descontrole das circunstâncias. Muito menos podemos imaginar que Jesus foi um mártir. Não, um mártir acredita tão fortemente numa causa que a sociedade ao seu redor o leva quase que inevitavelmente à morte. Nesse sentido, o mártir perde o controle sobre o seu próprio destino e vai sendo levado pelas circunstâncias. Mas não foi assim com Jesus. De fato, não foi assim com Jesus. Um mártir nunca poderia dizer as palavras que Jesus nos disse nos versículos 53 e 54, diante da atitude impensada e precipitada de Pedro. Olha só o que Jesus disse. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? E ainda acrescentou,
Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Querido amigo, nós podemos concluir que o Senhor Jesus foi para a sua morte sabendo muito bem ser essa a vontade do seu Pai, que ele deveria morrer sozinho e abandonado, como um cordeiro sacrificial da Páscoa, um cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma pergunta séria para você e para mim também. Mas para você, como você tem reagido a esse sacrifício voluntário? Você que está me ouvindo agora, já entregou a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, daquele que se entregou por você? Ou então, você que já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, você o tem também como Senhor de sua vida? São perguntas que você merece responder e com certeza o Senhor está ouvindo a sua resposta. Mas vamos prosseguir. Nos versículos 47 a 56, encontramos a narrativa da prisão do Senhor Jesus. Querido amigo, temos que notar que a partir daquele momento, o tremor e o temor já tinham passado do Senhor Jesus. Com tranquilidade divina, então, Jesus aguardava já o inimigo. Quem não crê que as orações são atendidas, quem não crê que pelas orações nós somos revigorados, somos consolados e a paz divina preenche o nosso coração, pode constatar o seu engano através dessa experiência especial do Senhor Jesus. Veja bem, querido amigo, o tenebroso inimigo foi derrotado no âmbito espiritual através da oração e súplica. A luta na área exterior, na área física, na verdade é a menos importante. Quando o coração reconhece a necessidade de uma situação e pela oração dirigida a Deus conquista a paz interior e a submissão à vontade do Senhor, então o sofrimento, mesmo que traga dores físicas terríveis e mesmo a morte, o efeito dessas circunstâncias exteriores já foi superado. Essas dores e sofrimentos são suportados com paz e serenidade do interior, consolado e sustentado por Deus. Então, com incrível mansidão, Jesus permite que Judas se aproxime dele e o beije. Foi o beijo da traição. O sinal que Judas combinou com o bando tinha finalidade de evitar que Jesus fugisse ou fosse confundido com qualquer um dos discípulos devido à escuridão do local. Conforme João 19, 4 a 8, Jesus por 2 vezes se antecipou à situação e perguntou aos que vieram prendê-lo: a quem buscais? E diante da resposta, a Jesus o Nazareno, eles sem titubear, Jesus lhes respondeu: sou eu, mostrando quem de fato ele era, fazendo assim uma plena diferenciação entre ele e os seus discípulos, colocando então cada um dos seus discípulos a salvo. De todos os relatos do Evangelho, podemos concluir que a escolta armada, organizada pelos principais dos judeus e por Judas, era um grande grupo. Certamente todos os soldados romanos que estavam disponíveis naquela hora foram convocados para efetuar aquela prisão singular. Mas mesmo assim, quando Jesus se identificou, todos caíram por terra, demonstrando que quem estava no controle da situação era Jesus e não aquele grupo armado. Conforme João e Marcos, Judas recomendou aos seus acompanhantes que conduzissem o preso com segurança, pois ele bem sabia do que Jesus era capaz. Foi nesse instante que houve a tentativa de defesa, conforme os versículos 51 e 54. Sabemos que foi Pedro quem desferiu esse golpe, porque muitos anos depois, talvez 60 anos depois do fato, João nos contou o nome dos participantes no seu evangelho. Ali Pedro cortou a orelha direita de Malco. Você, querido amigo, sabe dizer por que os 3 evangelhos sinóticos silenciaram-se a respeito do nome do discípulo que desferiu aquele golpe de espada? Pense bem. Os sinóticos foram escritos antes do ano 70, quando o templo e Jerusalém foram destruídos. E assim, até aquela data, o Sinédrio ainda detinha o poder e perseguia os cristãos. Então, ao escreverem os seus relatos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas se arriscaram em identificar o discípulo como Pedro.
Somente João, lá pelos anos 90, identificou a Pedro por duas razões. Primeiro, o Sinédrio já não existia. O judaísmo tinha sofrido uma grande derrota com a queda de Jerusalém e com a queda do templo. E o apóstolo Pedro também já tinha morrido, provavelmente uns 25 anos antes, isto é, por volta do ano 65 depois de Cristo. Ora, Jesus repreendeu a Pedro dizendo que os eventos deveriam acontecer daquela maneira para que as Escrituras se cumprissem. Pedro queria provar que estava disposto a ir com o Senhor para a luta até a morte. Na verdade, Pedro tinha boas intenções, mas ele empenhou-se pelo Senhor sem o entendimento, sem a compreensão necessária. Veja bem, querido amigo, será que nós não fazemos o mesmo? Se nós não temos a mesma atitude em muitas ocasiões, será que eu e você não temos essas atitudes muitas vezes? Nós queremos fazer alguma coisa, mas não pensamos, não avaliamos. Para Pedro, era mais fácil ao lado de Jesus atacar com a espada, isto é, com os recursos disponíveis que temos à mão, do que vencer o poder oculto das trevas somente com a vigília e com a oração. Pense um pouco. Não temos nós a mesma atitude de Pedro? É mais fácil usarmos aquilo que temos disponível em nossas mãos do que dependermos de Deus em vigilante e constante oração. É isso mesmo, querido amigo. Vale a pena refletirmos sobre a nossa conduta diante das lutas da vida. O que o Senhor Jesus sempre nos ensinou é vigilância e dependência de Deus. Aí o parágrafo termina então com as palavras de Jesus dirigida aos que vieram prendê-lo. Jesus lhes disse, em outras palavras, que tinham tido medo de prendê-lo durante o dia, por causa do povo. Mas agora de noite, eles se enchiam de coragem para prendê-lo. E os desafiou por não me prenderem enquanto eu estava ensinando durante todos os dias. Por que vocês não me prenderam? Mas ao mesmo tempo em que ele mostrou a injustiça daquele ato, Jesus deixou que tudo acontecesse daquela maneira para que as Escrituras se cumprissem, mais uma vez demonstrando que a sua entrega era pacífica, era voluntária. E o versículo 56 nos dá conta de que todos os discípulos, diante daquela situação, deixando Jesus, fugiram. Querido amigo, qual tem sido a sua atitude? Você tem permanecido firme ao lado de Jesus, mesmo que isso lhe cause dor e sofrimento? Mesmo que isso seja injusto? Ou a sua experiência é negar a Jesus, é fugir do confronto? Qual tem sido a sua atitude? Diante de nós agora temos os versos finais do capítulo 26. São 2 episódios que devemos analisar antes de terminar o nosso programa. Primeiro, Jesus perante o Sinédrio. Mas seria bom se você pudesse anotar a ordem dos julgamentos a que Jesus foi submetido. Vamos fazer então esse relato para que você possa anotar. Primeiro julgamento, a audiência perante Anás, conforme João 18:12. Segundo, o julgamento perante Caifás, o sogro de Anás, também sumo sacerdote, conforme Mateus 26, 57 a 68. Terceiro, a primeira aparição perante Pilatos, conforme Mateus 27, 2 e 11, 14. Quarto, uma audiência com Herodes, conforme Lucas 23, 6. Quinto, um julgamento diante de Pilatos, novo julgamento, conforme Mateus 27, 15. Você percebe, querido amigo, que todos esses acontecimentos foram ocorrendo durante a madrugada toda, até a manhã de sexta-feira? Agora, você já imaginou as condições físicas de Jesus? Ele estava completamente debilitado. Agora, nos versos 57 a 68, Jesus está diante do Sinédrio. E Jesus se mantém em silêncio nessa ocasião. Durante o julgamento com Herodes, com Pilatos, Jesus se manteve em silêncio. E isso cumpre uma profecia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sim, querido amigo, mesmo tendo dificuldades de achar testemunhas, e encontrando testemunhas falsas, o Sinédrio condenou a Jesus. Jesus foi humilhado por nossos pecados. E, finalmente, nos versículos 69 a 75, temos a negação de Pedro.
Pedro nega Jesus. Pedro, seu grande amigo, nega Jesus. Mas não julgue a Pedro não condene Pedro não. Condene a você. Condenemos-nos a nós. Porque muitas vezes nós temos tido a mesma atitude de Pedro, nós temos negado o Senhor Jesus. Que Deus nos perdoe, querido amigo. Estamos chegando ao final de mais um programa e somos agradecidos primeiramente a Deus por nos capacitar, mas também a você por sua companhia. Minha oração é que Deus te abençoe e queremos nos encontrar no próximo programa. Até lá. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.